E aí, pessoal, a gente vai falar sobre os números decimais e os números binários, certo? Então, começando, qual que é a diferença entre os números decimais e os números binários, certo? Vamos lá. Os números decimais são os números que a gente usa no nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando a gente lê um preço de alguma coisa, a gente está lendo um número, né, decimal, certo? Enquanto que os números binários, que são aqueles que só usam 0 e 1, são números para aplicação técnica, tecnológica, tá? Principalmente no que? Na computação e na eletrônica, tá? Os números decimais, a gente diz que eles têm base 10, enquanto que os números binários, a gente diz que eles têm base 2, tá? Essa informação é fundamental guardar ela. Então vamos lá, vamos mostrar isso na prática, como é que é. Olha só, se eu pegar um número qualquer aqui, ó, vou pegar um exemplo, 231,45, tá? Eu vou escrever ele na base 10, então eu indico entre parênteses aqui e boto a base do lado, nesse índice aqui, tá certo? Então o que acontece? Esse número aqui é fácil de perceber que ele tem o quê? Duas centenas, afinal é 231, né? Ele tem 3 dezenas, ele tem uma unidade, ele tem 4 décimos de unidade e 5 centésimos de unidade, certo? Então, se a gente fosse escrever esses números aqui, centena, dezena e unidade, né, como potência de 10, como é que ficaria? A centena, ela é 10 na 2, né? A dezena, ela é 10 na 1. A unidade, por que não? Ela é 10 na 0. O décimo é 10 na menos 1. E o centésimo é 10 na menos 2, certo? Então, reparem bem que olha só o que aconteceu. Esse número aqui, ó, 231,45, ele tem duas centenas, e é por isso que eu fiz nas cores de propósito. Ó. Então, a gente tem o 2 multiplicado por 10 na 2, a gente tem o 3 multiplicado por 10 na 1, a gente tem o 1 multiplicado por 10 na 0, tem o 4 multiplicado por 10 na menos 1, e tem o 5 multiplicado por 10 na menos 2, tá? Então, o que a gente percebe aqui? Que os números decimais, ou seja, os números na base 10, eles são somas de múltiplos de potências de base 10. Ou seja, somas, né, tá aqui em preto para vocês verem, para ficar combinando com o que está escrito. Os múltiplos são os dígitos, né, o 2, o 3, o 1, 4 e 5. E as potências de base 10 estão em azul, assim como está escrito aqui. Portanto, por que a gente diz que os números decimais têm base 10? Porque eles são somas de múltiplos de potência com base 10. Entender isso vai nos ajudar a entender os números binários também, tá bom? Então agora vamos dar mais uma aprofundada sobre isso. Olha só. Isso aqui é um assunto fundamental também para entender os sistemas genéricos. Quando a gente tem esse exemplo aqui, o 231,45, olha só. O 1 ele está multiplicado por 10 na 0. Então, a gente vai chamar ele de dígito 0, porque ele está multiplicado por 10 na 0. O 3 está multiplicado por 10 na 1. Então, a gente vai chamar de dígito 1. O 2 está multiplicado por 10 na 2. A gente vai chamar de dígito 2. O 4 está multiplicado por 10 na menos 1. A gente vai chamar de dígito menos 1. E o 5, que está multiplicado por 10 na menos 2,
vai ser o dígito menos 2, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, ó? O nosso dígito 0 está multiplicado por 10 na 0. O nosso dígito 1 está multiplicado por 10 na 1. E o nosso dígito 2 está multiplicado por 10 na 2. O mesmo vale para o menos 1 e para o menos 2. Tá? Então, como é que ficou essa nossa expressão? Exatamente o que eu falei agora. Ó. Dígito 0 vezes a base na 0. Dígito 1 vezes a base na 1. Dígito 2 vezes a base na 2. Tá? Essa aqui, então, é uma expressão genérica para quando a gente quiser decompor um número, tá? Nesse caso aqui, a nossa base é 10, porque a gente está nos números decimais, tá? Mas e se a gente estiver falando dos números binários? Olha só, a gente vai usar a mesma fórmula para expandir eles. A diferença é que agora, a nossa base é 2, certo? Vou reforçar aqui para ficar fácil de enxergar. A nossa base é 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser reconhecer a posição dos dígitos, tá? O número que está do lado da vírgula sempre é o dígito 0. E daí depois, esse índice ele vai crescendo para cá. Aqui é o dígito 1, aqui é o dígito 2. Da mesma forma, né? Menos 1 e menos 2. Aqui depois a vírgula cresce para lá daí, né? Esses índices, sempre lembrando de botar o menos aqui. Tá, então se a gente fizer a expansão do mesmo jeito que está aqui nessa fórmula, como é que vai ficar? O nosso dígito 0 é 1. Então, 1 vezes o quê? A nossa base na 0. Mais nosso dígito 1. 1 vezes o quê? A base na 1. E o dígito 2 vezes a base na 2. Então, aqui a gente já matou a parte inteira do número. Agora, vamos para a parte fracionária. O nosso dígito menos 1 é 0. Então, 0 vezes 2 na menos 1. E o nosso dígito menos 2 é 1. Então, 1 vezes 2 na menos 2. Quando a gente fizer essa soma aqui, isso aqui dá 1, isso aqui dá 2, isso aqui dá 4. Então, é 1 mais 2 mais 4 é 7. E essa parte aqui dá 0, essa aqui dá 1/4, que é 0,25. Então, essa soma ela vai dar 7,25 agora na base 10, certo? Então, olha só, quando a gente tinha os números na base 10, o que eles significavam? Eles significavam somas de múltiplos de potências de 10. Agora, como a gente está nos números binários, ou seja, números com base 2, os números binários vão ser somas de múltiplos de potências com base 2. Exatamente como era no caso decimal, só que agora a nossa base é 2. Tá bom? Então, agora, falando mais genericamente, olha aqui como é que vai ficar. Então, a gente classifica, a gente monta um número num sistema numérico qualquer dessa forma. Ele vai ter o dígito 0, o dígito 1, o dígito 2, e aqui, quantos dígitos tiver a parte inteira dele, e aqui na parte fracionária o dígito menos 1, menos 2, e quantos dígitos depois da vírgula ele tiver. E aqui está indicado, né, a base B que ele está. Certo? Então, para a gente expandir esse número, como é que a gente vai fazer? Não esqueçam, né? Dígito 0, base na 0. Dígito 1, base na 1. Mais dígito 2, base na 2. Até terminarem os inteiros. A parte inteira do número, né? Mais dígito menos 1, base na menos 1. Dígito menos 2, base na menos 2. E aí, depois que a gente aplicar essa forma, que a gente fizer essa expansão, o que vai nos restar? Vai nos restar um número na base 10. Tá? E a vantagem é que o número da base 10, né, a gente tem a noção de quantidade diferentemente dos números binários. Certo? Então, essa foi a aula sobre os números decimais e os binários. Valeu!